Et ancilla Domini, fiat mihi secundum verbo tuum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Reverendíssimo Padre Marco Antônio, pároco desta paróquia, caríssimos fiéis, cristãos devotos, nos reunimos aqui com muita alegria, com muita devoção, para honrar a Mãe de Deus e nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, sob o título de Nossa Senhora das Graças. Durante esse novenário, temos como lema principal Maria Santíssima, como a Igreja ensina. E hoje falaremos sobre o dogma da virgindade perpétua da Santíssima Virgem Maria. A Igreja declara solenemente como matéria de fé infalível, ou seja, para sermos católicos, devemos acreditar nesta verdade, sob pena de não sermos católicos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, foi virgem antes, durante e depois do parto. Nossa Senhora, ela é a nova Eva. Houve uma primeira mulher que Deus criou, também virgem. E esta mulher, junto com o seu marido, o primeiro casal, Adão e Eva, por esta mulher entrou o pecado no mundo. Ela toma do fruto proibido, escuta a voz da serpente, o demônio, e todos nós somos filhos carnais desta mulher, descendentes carnais desta mulher, porque todos descendemos de um único casal, apenas duas pessoas que Deus criou, Adão e Eva. Então Deus, na sua infinita bondade, na sua providência, e já lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15 ou 16, se não me falha a memória, já havia predito que haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher, e que ela pisaria a cabeça da serpente. Se por Eva entrou o pecado no mundo, Deus escolheu uma virgem pura para entrar a salvação no mundo. E esta virgem foi saudada, e muito bonito, quando na liturgia se faz esse trocadilho, porque a virgem foi saudada por um anjo escolhido, criado por Deus para isso. Deus criou um arcanjo com a única missão de aproximar-se da Mãe de Deus, daquela que seria a Mãe de Deus, daquela mulher escolhida por Deus. E ele a saúda com um ave. E como eu dizia, a liturgia, poeticamente e muito lindamente, lembra que ave é o contrário de Eva. EVA é o contrário de AVE. Ave. Ela é aquela que vai fazer o caminho inverso. Vai nos trazer agora da árvore da vida o fruto bendito do seu ventre próprio, que é Jesus. A árvore da vida será a cruz, onde ela mais uma vez dará o seu sim. O sim de Nossa Senhora foi no momento da anunciação, como nós dissemos aqui no início, fiat mihi secundum verbo tuum, faça-se em mim segundo a tua palavra.
Mas é muito bom nós lembrarmos, irmãos, que o sim de Maria não foi aquele momento, não foi aquele encontro magnífico com o anjo de Deus. E é bom pensarmos que quem estava nervoso ali era o anjo e não Maria. Ele estava tenso, porque ela, tenso, né? Estou falando aqui para a gente entender. Claro que o anjo não está tenso, mas ele estava reverenciando, porque ela seria e era muito maior do que ele. Mas não foi só aquele momento especial, como se ela fosse apenas um microfone, um instrumento, um celular, um aparelho que se usa e que depois estraga, ou que serve somente para aquele momento. Depois se desliga e não serve mais. Não, Nossa Senhora não era apenas um instrumento para aquele momento, mas era uma escolhida por Deus para ser a mãe do seu divino Filho. Por isso, Deus a preservou. Deus a preservou não só para aquele encontro com o anjo, para ser intocada, mas também para a missão que ela teria eternamente. A missão para sempre de ser a mãe de Deus. E ser, como mãe de Deus, receber do seu Filho Jesus a missão de ser a nossa mãe. E essa é uma das razões pelas quais Deus quis preservar a sua mãe como imaculada, mas também como este sinal de pureza, esse sinal de maternidade divina, esse sinal desta missão, e como eu dizia, não só de um momento, mas uma missão que se estenderia. Nossa Senhora é e será sempre mãe de Deus, e é e será sempre a nossa mãe. Então, o sim de Maria, como eu dizia, ali na Anunciação, vai ser um sim continuado, uma entrega sua continuada, que gera frutos para a eternidade. E podemos identificar o segundo sim de Maria, depois da Anunciação. Claro, a sua vida toda foi um fiat mihi, faça-se em mim. Mas o segundo momento mais crucial, mais profundo do seu sim, do seu fiat, foi na cruz. Quando diante do seu filho, julgado, flagelado, condenado à morte, carregando a cruz até o Calvário, ela o acompanha e o oferece. Em nenhum momento vamos ver uma mãe desesperada, pedindo ao filho não faça, pedindo ao filho basta, não aceite meu filho, livre-se disso. Pensemos, Maria sabia do que Jesus era capaz. Maria Santíssima sabia que Jesus era Deus, tanto sabia que o primeiro milagre veio por ela. Ela sabia que ele poderia fazer tudo, inclusive transformar água em vinho. Então, ele poderia descer da cruz, ele poderia impedir aquele sofrimento. Ali foi o segundo fiat de Nossa Senhora. Ela entrega também o seu filho por nós. Ela não reclama, ela não clama que parem, ela o oferece também. Ninguém
mais amou e ninguém nunca amará Jesus como Maria. Ninguém. E o inverso é também verdadeiro. Não existe outra criatura que Deus ame mais do que Maria. Deus nos ama a todos, mas Ele ama mais Nossa Senhora, é ou não é? Ele ama mais Nossa Senhora, infinitamente mais. Portanto, fiéis devotos, a virgindade perpétua de Maria está ligada à sua missão perpétua de Mãe de Deus e missão perpétua de nossa Mãe. Não precisa que eu tentar explicar ou provar ou fazer aqui uma apologética sobre esse fato estar na Bíblia, porque nós somos todos católicos praticantes. Para nós católicos, fiéis verdadeiros, nós não precisamos, podemos ter, mas não precisamos de muitas explicações, porque nós amamos a Igreja, nós cremos em tudo aquilo que ensina a Santa Igreja. E se a Igreja nos ensina que Nossa Senhora é a Santíssima Virgem, antes, durante e depois do parto, nós não precisamos de explicações, nós não precisamos que ninguém nos convença, nós cremos. E isso foi o que os católicos sempre acreditaram desde o início da Igreja. Os padres da Igreja, os concílios ecumênicos confirmaram diversas vezes. E pasmem, talvez os senhores não saibam dessa notícia que eu vou dar agora. Os hereges, heresiarcas, traidores, não vou xingar mais, mas vontade dá, que iniciaram a reforma protestante, Lutero e Companhia Limitada, acreditavam na virgindade de Maria. Os senhores sabiam disso? Acreditavam na virgindade de Maria. Lutero, Zwinglio, Bocero e outros lá, que a gente nem sabe o nome deles. Por quê? Porque está na Bíblia. E porque essa foi a tradição da Igreja nesses séculos todos. Depois, como o mal sempre se propaga e definha e apodrece mais ainda, os seus filhos foram piorando. E hoje é quase senso comum de todos os protestantes não acreditarem nesta verdade, que os seus pais acreditavam, os seus fundadores das suas seitas acreditavam. Por que não acreditam? Porque vão se distanciando da verdade, vão se distanciando do Evangelho e começam a escolher aquilo que lhes convém. É o princípio de todo mal. Quando eu começo a escolher a verdade que me convém, a verdade que me agrada, nasce do orgulho do homem. Mas, como eu dizia, não preciso aqui explicar as passagens da Bíblia ou os argumentos dos teólogos ou dos concílios sobre isso, porque nós somos, graças a Deus, nós somos bons católicos. Não somos? Graças a Deus. Então nós amamos a nossa igreja e amamos aquilo que a igreja ensina. Mas só para recordar um pouquinho, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria, diz a ela: ave cheia de graça. Quem está cheia, não cabe mais nada. Ela é intocável e permanece cheia de graça. Quando na cruz Jesus entrega Maria a João, o faz porque Maria estava só no mundo, não tinha outros filhos, não fazia sentido entregar a mãe a um discípulo se ela tivesse outros filhos. Por que entregar a João? Porque ela não tinha outros filhos. E a tradição diz
que São José já havia falecido, senão estaria com São José. Mas Nossa Senhora precisava de uma proteção. E foi por isso também que ela casou com São José. Casou com São José porque, primeiro, para ser um modelo de família. Segundo, porque Nosso Senhor precisava de um pai na terra que representasse, que fosse um representante legal. Mas também para que José protegesse Nossa Senhora, fosse a proteção dela. Amados fiéis, um convite que Deus nos faz, uma exortação, eu diria melhor: amemos a nossa fé, amemos a nossa igreja, amemos as verdades que nós recebemos. É um tesouro. O depósito da fé é o nosso tesouro, que ninguém poderá nos tirar. Podem roubar tudo de nós, podem inclusive profanar as nossas igrejas, ou perseguir os nossos meios de comunicação, ou talvez até tentar nos prender, ou em última instância tirar a nossa vida, como já fizeram muitas e muitas vezes na história da igreja, e até hoje os perseguidores o fazem. Mas tem uma coisa que nunca poderão tirar de nós, jamais: a nossa fé. Esse é o tesouro que nós temos, o tesouro imutável, o tesouro que, como diz Jesus, a traça não corrói, o ferrugem não corrói, a traça não rói. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que os bens perecíveis, é a nossa fé. Portanto, reafirmemos o nosso amor a Maria Santíssima, reafirmemos a nossa fé na sua virgindade perpétua, que para nós, como eu disse, é a missão perpétua dela, de ser mãe de Deus e também ser a nossa mãe. Ela é a nossa mãe, a sua missão continua. Puríssima, onde a graça de Deus a atravessa de modo perfeito, como diziam também grandes autores santos, ao olharem os vitrais das nossas catedrais e basílicas maravilhosas, nossa glória do cristianismo na terra. Os nossos vitrais, onde o sol passa, e quanto mais puro for o vidro, mais facilmente passa o sol, a luz. A luz é Jesus, Maria Santíssima é este cristal puríssimo que não impede a passagem da luz. E assim é o nascimento virginal de Cristo. E assim o é também as graças que ela derrama sobre nós. Porque nela não há mácula, porque nela não há vestígio de impureza, porque ela é intocada, preservada para ser a nossa mãe. Por ela, a graça de Deus passa de forma abundante e sem empecilhos. Ela é a Virgem das Graças. Peçamos à Virgem Maria Santíssima um amor profundo e cada vez mais profundo à nossa fé católica. Que possamos sair deste novenário mais felizes porque somos católicos, mais felizes porque temos uma mãe, mais felizes porque Deus, na sua misericórdia, olhou para nós, viu a nossa fraqueza, viu a nossa necessidade e nos deu a sua própria mãe como auxílio. Que possamos sair desta igreja hoje felizes por termos Maria Santíssima intercedendo
por cada um de nós e nos entreguemos inteiramente nas mãos da nossa Mãe, a Virgem Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, movidos pela grande confiança que depositamos na poderosa intercessão de Nossa Senhora das Graças, vamos apresentar-lhe agora os nossos pedidos e agradecimentos. Rezemos todos juntos. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vô-las pedem,